Bem-vindos a mais um encontro entre leis e vinhos. Hoje eu tenho a honra de conversar com meu amigo Guilherme, médico aqui em São Paulo. O conheci nas idas e vindas com relação a debates envolvendo cannabis medicinal e hoje fico muito orgulhoso de tê-lo aqui na correria de São Paulo. Ele acabou saindo de um atendimento e pôde comparecer aqui nesse nosso compromisso para conversar um pouquinho sobre medicina, sobre carreira, sobre cannabis medicinal e tomar vinho. O vinho, como eu sempre venho falando e destacando para a gente, vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai poder adquirir os vinhos que a gente está tomando aqui por um link que a Carol, minha amiga, vai gentilmente fornecer para a gente. E você pode também tirar dúvidas. Vai ter os links do Dr. Guilherme para conversar. Guilherme, obrigado mesmo por ter vindo aqui. Fica tranquilo, eu sei que você teve problemas hoje com relação a atendimento, mas legal que você conseguiu chegar aqui. Quem estiver assistindo esse podcast, provavelmente em janeiro, a gente está gravando, em dezembro, caos aqui em São Paulo, Natal, correria, metrô cheio, ruas cheias. Então, realmente eu agradeço e venho agradecendo a todos que puderam comparecer aqui para essas gravações iniciais do nosso podcast. Obrigado, Gui. Querido Léo, a honra é toda minha. De fato, tive que correr entre atendimentos e muitas coisas aí, mas para prestigiar nossos amigos e bater um bom papo, tomar um bom vinho, acho que sempre vai valer esse esforço, sempre maravilhoso. É isso aí. Gui, medicina é uma carreira que sempre causa uma atração, né? Causa um desejo. Quando se fala de uma criança tá na escola, ele sempre fala da medicina, né? Tudo bem, hoje a gente tem um pouco mais dessas profissões ligadas à internet, ao digital, né? Mas medicina sempre vem na mente das pessoas. Você, como despertou esse teu desejo em ser médico e atuar, principalmente aqui em São Paulo, esse grande centro de medicina? Faz esse contexto para quem está assistindo aqui a gente possa conhecer o Guilherme como pessoa, né? Não só o Guilherme de jaleco. De fato, não é muita gente que conhece, não. É um prestígio falar. Eu acho que medicina, talvez ele ganhe essa atribuição muito por ser um sonho. E, inclusive, até tenho muitas críticas frente ao mercado de muita gente que procura trabalhar e mercantilizar esse sonho. Mas contando, isso é um outro papo, contando um pouquinho sobre qual que foi minha trajetória, eu nem sempre pensei em medicina, eu queria arquitetura até quando eu tinha uns 15, 14 anos, aí eu comecei a ver que talvez medicina era uma boa escolha por conta do que eu tinha passado na infância. Creio que você não saiba disso, minha mãe, ela veio a falecer quando eu era bem jovem, em 2000. Ela era portadora de uma cardiopatia, que naquela época não se fazia muita coisa, não tinha uma intervenção endovascular muito menos agressiva, e com isso você passa a ter algumas repercussões pulmonares. Então você acaba tendo uma hipertensão pulmonar secundária disso. E num período aí de 97 a 2000, ela ficou muito internada, muitos tempos. E claro, né, fazia parte da nossa rotina visitá-la, estar lá. Eu comecei a olhar para aquela rotina, olhar para aquela postura daquele profissional, achei muito interessante. E, na verdade, ela estava até bem aqui do lado, internada, na Beneficência Portuguesa, foi a primeira mulher a fazer transplante de Pertinho. pulmão no Brasil. Isso é um dado curioso. Transplante do... De pulmão. Uau. E aí, com isso, vendo toda essa dinâmica ali, me surgiu, assim, um interesse, mas nunca explorei isso depois. Eu gostava muito de desenhar quando era mais novo, enfim. Aí eu falava, não, eu quero fazer arquitetura e trabalhar com design de interiores. Você mudar um espaço assim, interno, para mim, sempre foi muito, muito interessante. Que mudança. Que mudança, que Que mudança. mudança. Só para pontuar também, eu queria ser bombeiro e fui Olha, ser advogado. Esse é um dado que um dia eu conto. que Mas é curioso. verdade, o grande sonho de criança era ser bombeiro. E eu depois migrei aí, direcionei a carreira para advocacia. Que maravilha, eu não sabia desse dado, não. Então, tem muita coisa. Bem, com isso, eu na oitava série eu já começo a ver que eu tenho que tomar alguns, no final, né, do ginásio, eu tenho que tomar alguns movimentos em prol de querer ser médico. Fui para um colégio que era focado só nisso, inclusive aqui do lado também. Já perceba que eu sempre vivi em São Paulo. Nunca Quiser falar o saí. nome do colégio, fica à vontade. Colégio Etapa. Ou Fiz etapa, o né? colégio Aqui Etapa na Vergueiro. na Vergueiro, Na Vergueiro, exatamente. foi muito,
colégio muito bom para isso. E a partir disso, passei a estudar, não passei de primeira, obviamente, fui para cursinho, tudo, e passei na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu tenho muita honra e falo de boca cheia que eu fiz lá. Uma das melhores instituições aí de ensino da medicina, talvez do Brasil, com certeza do Brasil. Com certeza. Super Com reconhecida, certeza. é particular, mas é super reconhecida, uma das melhores, os melhores corpos de docentes, acho que estão lá também, né? É uma escola muito singular, né? Acho que até pela luta, né, no ABC, uma luta sindical e uma elevação nesse sentido, eu creio que acabou criando um outro senso. E não à toa, os médicos do ABC, eles acabam ficando um pouco reclusos lá, claro, né? Eles tramitam em todo lugar, mas é muito comum continuar em casa, é muito Sim, comum sim. voltar e desenvolver ali. Tenho muito orgulho de lá. Então, eu acabei fazendo medicina lá. E o que me norteou tudo isso realmente é o cuidado. Eu acho que o dom do cuidado e da escuta ativa no paciente, para mim, era algo que me motivava, assim, não só em ajudar o outro, mas sim em aprender. Parece que eu destilava algo bom disso e tem sido sempre assim. E, lógico, fez medicina, sexto ano, uma carga enorme de plantões, mas você teve que decidir, em algum momento, por uma especialidade médica. Sim, E você foi para dermatologia. para dermatologia. Você fez, então, agora você cursou, você concluiu, chegou a concluir, está Concluí. concluindo. Eu concluí no final de 2021 e foi ótimo, assim. Eu sempre, na verdade, eu me senti um pouco medíocre no começo da faculdade, porque eu já gostava muito de pele. Ah, E eu sempre fui muito norteado por esse órgão. Mas eu queria uma intervenção cirúrgica para ela. Então eu pensava muito em plástica. Ao longo de. tá. Foi o que eu fiz currículo, basicamente, na faculdade. Só que em determinado momento eu vi que eu gostava dessa questão ambulatorial, como eu disse, esse tete-a-tete com o paciente, ouvir história, conversar, entender, entrar no universo dele, para mim era muito sedutor, era muito legal e fluía de uma maneira muito boa. Por mais que eu goste do bisturi, adoro um centro cirúrgico, ainda hoje faço algumas cirurgias pequenas, né, que competem a dermato, mas teve essa mudança também aos 45 minutos aí do segundo tempo, que foi no sexto ano da faculdade. E aí fui para dermatologia e entrei num regime de pós-graduação para conseguir unir com os trabalhos e tantos outros projetos que eu estava, inclusive um deles da cannabis medicinal. Legal, a gente vai comentar bastante sobre isso também. Vamos falar até porque o Leonardo é uma grande autoridade, muito conhecido, muito querido por todo o ecossistema. E com isso foi assim, o que eu passei a amar mesmo, consegui sair disso. Eu tentei ainda em algum momento na faculdade ir para Oncuro, um negócio super específico. Instrumentava de modo gratuito para tentar entender isso, publiquei trabalhos, inclusive que tiveram alguma repercussão internacional na urologia, mas não era o que eu curtia, não. Acabei indo para pele mesmo. E para quem não entende ou não tem muita proximidade com esse universo da medicina, o que é importante explicar agora, fazendo um breve corte? O médico, ao se formar na faculdade, ele é médico. Ele pode atuar, pode ter seu consultório, pode atuar dentro de um hospital, mas ele pode também optar por uma especialidade médica. E aí hoje nós temos 54 especialidades médicas que são reguladas no Brasil. Dermatologia, cardiologia, oncologia e diversas outras especialidades médicas. E aí você pode ser especialista cumprindo todos os requisitos de uma residência médica ou de uma pós-graduação e prova. Exato. Tá? Então, o que o Guilherme está falando, ele cumpriu a residência dele, ele cumpriu a especialidade dele, né, o programa de especialidade dele por pós-graduação, e você ainda vai submeter, então, a prova para ter o título de especialista. Então, tem uma briga enorme aí na internet com relação aos órgãos que regulam a medicina, com relação à especialidade, mas especialista é o que o Guilherme fez. Faz todo o programa de pós-graduação, homologado e presta a prova. Passou na prova, registra o título de especialista. Fez a residência, conclui os módulos de residência efetivamente, você também vai ter o seu título de especialista. E aí você pode se apresentar como especialista. Então, quando você for selecionar um médico e tiver lá CRM número tal, RQE número tal,
significa que esse médico ele é um especialista. Médico sem RQE, ele é médico, pode ser extremamente competente, pode transitar por diversas possibilidades de tratamento, mas ele não pode ostentar o título de especialista. Eu tenho feito esse esclarecimento porque muitos médicos, Guilherme, estão se apresentando como especialistas, não são e acabam sendo processados pelo próprio conselho de classe. Sim. Então não é que o Leonardo é chato com relação a isso. Não, eu quero prevenir que o médico tenha problema. Sim. Então não tem problema nenhum. Ele é médico? Ele é médico. Ele é médico oncologista, ele tem RQE, se apresente como especialista em oncologia. Mas não fale que é oncologista, que é especialista, sem ter o seu respectivo registro aí, o RQE, que hoje quem regula, inclusive, o registro, né, do título é a AMB, Associação Médica Brasileira. Então, o médico também é importante acessar o site da AMB, ver quais são as especialidades. Lá, inclusive, tem o calendário das provas. Que, inclusive, a maior parte dos editais estão sendo lançados agora. Exato, né? Exato. Tivemos agora as provas de residência. Tivemos recentemente a prova de Santa Casa, que foi anulada, mas tivemos da USP também. Então, residência médica, você presta a prova, é admitido, cumpre os requisitos, se torna um médico especialista. Outro caminho, você faz a sua pós-graduação, também faz a prova, né? Cumpre os requisitos para chegar, para ser habilitado, fazer a prova, passou na prova, registro de especialista. É muito importante isso. Médico, não bobeie com relação a isso. Você pode sofrer um processo ético sem precisar. Exato. Não se apresente como especialista se você não o for. Né? Não precisa disso. O mercado médico é tão grande. São 598 mil médicos registrados hoje no Brasil para 23 milhões de pessoas. Tem mercado para todo mundo, dá para atuar de uma forma segura, de uma forma tranquila, mesmo sem ter uma especialidade. O médico hoje pode atuar em diversos setores, né, Guilherme? Exato. É isso aí. Inclusive, recentemente tiveram algumas mudanças, né, quanto à publicidade, que eu acho que elas ainda estão... eu não sei ao certo nesse trâmite, se elas já estão vingando, ou se realmente vai até 2024. Que tem para ter essa adequação, mas é isso, né? A publicidade é tudo e a gente tem que ter um padrão rigoroso para tal. Porque hoje em dia a gente não consegue nem mais saber direito quem é médico e quem não é, né? Pela rede social. Esse é o ponto. São algumas questões que são importantes hoje. Primeiro, o alto índice de formados. Apesar de talvez não ser o suficiente no Brasil, a gente tem um número de faculdades que estão despejando médicos, muitos deles aí sem uma capacidade, sem um treinamento para lidar com pessoas, que acho que é o que mais importante, foi o que você falou. Lidar com pessoas e querem aumentar esse número. Com relação à publicidade, até hoje, né, nós estamos gravando aqui em dezembro de 23, a norma vigente é a resolução 1974 do Conselho Federal de Medicina. Ali nós temos todas as regras com relação à publicidade médica. A partir de em outubro, né, acho que foi outubro de 23, o CFM publicou a nova norma de publicidade, mas que passa a valer simplesmente em março de 24. Tem um tempo para que todo mundo possa se adaptar a essa norma, esses novos ditames, né, de publicidade médica, mas com relação à publicidade, não mudou muita coisa. Digo, publicidade com relação à especialidade médica, é o que a gente falou aqui. Então, se você é médico especialista, RQ. Se você é médico pós-graduado, você pode publicar agora que você é pós-graduado, mas entre parênteses você vai ter que colocar não especialista. Ou seja, não é um demérito, mas você não tem o RQ. Você é pós-graduado em dermato, em cardio, em onco, mas você ainda não se submeteu à prova de especialidade. É isso. Então, com relação à especialidade, é esse ponto que a gente vai ter que lidar aí a partir de março de 24. Mas mesmo após formado aí, de repente a cannabis medicinal entrou como uma possibilidade terapêutica, acho que não só para você, mas para um universo enorme de médicos, e lá a Faculdade de Medicina do ABC também tem um núcleo importante com relação a cannabis medicinal. Mas para o Guilherme, por que você
se interessou pela cannabis medicinal? O que te fez olhar para essa possibilidade terapêutica? O que fez você colocar na sua prateleira de protocolos os produtos de cannabis, falando exatamente como a Anvisa, né, vem regulando aí? O que te fez, então, admitir utilizar produtos de cannabis para fins medicinais dentro da sua prática clínica? Perfeito. Eu acho que eu sou muito sortudo nesse ponto, porque eu tive aula com o Dr. Rubens, que é um Sim, neurologista sim, infantil, sim. e também tive um coordenador também em um período do Dr. Rubens, internato. eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, que eu vou errar. Olha, eu não me atrevo a soletrar, mas se eu não me engano, é Weissman. Isso. É isso. Eu não vou me atrever a falar o nome dele. É O sobrenome, complicado. mas Dr. Rubens, sim, um dos grandes nomes aí Sim. que divulgam, né, essa possibilidade terapêutica. E há muito tempo, né? Exato. Ele, se eu não me engano, ele foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros profissionais, né, da área da saúde a conseguir a importação da Anvisa na época, se eu não me engano, em 2014, para um paciente. Mas eu não vou nem falar maiores A detalhes maioria, disso. aí para quem também está acompanhando, a regulação efetiva da Anvisa começa em 2015. Uhum, Quando a Anvisa realmente coloca a mão na regulação, 2015. uhum, Duas RDCs, a 3 e a 17. uhum. Aí a gente passa a viabilizar que o paciente importe um produto importado por autorização da Anvisa. Que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Mas antes disso, o paciente que buscava a autorização judicial. Não tinha outro jeito. Então, os médicos prescreviam, os médicos selecionavam produtos importados para o paciente ter acesso, mas a maioria desses pacientes precisou buscar o judiciário para quê? Para poder entrar com o produto e não ter nenhum tipo de restrição, ou para que esse produto viesse efetivamente direto para suas casas, sem ter qualquer tipo de... Aliás, tendo fiscalização, mas não sofrendo qualquer tipo de restrição no momento da fiscalização. Então, pré-2014, quase 100% por decisão judicial. Pós 2015, aí a Anvisa passa a regular pela 3, pela RDC 3 e pela 17. Legal, bacana. Bem, aí eu, com essa sorte, eu tive aula com eles, né, e o Dr. Flávio Geraldes, o Dr. Rubens, ele é um neurologista infantil, o Dr. Flávio, ele é um neuropediatra. Então, eu passei a ter aula com eles na faculdade e achei muito interessante, né, todo aquele potencial. E também vendo, né, com pacientes, quando a gente passava em CAPS e também, porventura, abuso de substâncias, sempre me levou a me perguntar o porquê que aqueles pacientes que faziam uso de cannabis, ou mesmo quando a gente no nosso círculo social entrava em contato com pessoas que faziam esse uso, por que que a cannabis gerava tantos desfechos diferentes, enquanto que para outros entorpecentes era tão certo de qual que seria o efeito. E aí tudo isso, assim, passou a questão da saúde mental também foi, nunca pensei em ser psiquiatra, mas sempre me interessei por esse assunto e isso me clamava, assim, atenção. Aí depois que eu fiz lá dermato, eu entrei em contato com um grupo que na época era The Green Hub, e eles tinham um centro de excelência canabinoide, que naquela época era coordenado pelo Dr. Pedro Pierro, Sim. e que é um neurocirurgião, um querido amigo, inclusive, mando um abraço aqui para ele. E nesse ponto eu olhei para aquela health tech e falei, poxa, eu acho que eu gostaria de ser talvez um estagiário de vocês e entender. Não fui estagiário nada, já me admitiram para atender, né, esses casos de dermatologia e começar a pesquisar, e nisso eu tive contato com esse mundo business. Então, o interesse pela cannabis foi muito mais por esses desfechos biológicos, essa versatilidade. O que que, no final das contas, tinha-se por trás disso? Depois eu fui entender que tinha um sistema endocannabinoide muito próprio, regulado e modulado conforme demanda no nosso corpo. E uma vez que a gente suplementasse ou alguém, porventura, colocasse um pouco mais de THC no corpo, via inalada, dava tantos desfechos diferentes. Com isso, o que me manteve, esse foi meu interesse na cannabis, mas o que me manteve na cannabis foi realmente entender esse lado business e todo esse ecossistema. Sou muito grato, inclusive, para The Green Hub, para todos eles,
por ter me apresentado tudo isso e ter me capacitado tão bem para entender minimamente como que tudo aquilo funcionava. É o que me mantém até hoje, além dos atendimentos, claro, né, que é Dr. muito virtuoso. Pedro eu o chamo de figura, uma figura carismática, ímpar aí nesse ecossistema da cannabis, um grande amigo também, e ele traz aí uma bagagem enorme também, até tratando das doenças neurodegenerativas, né? E a gente conversando com ele vê o impacto positivo da cannabis. Você falou do ABC, a neuropediatra que eu costumo indicar também é do ABC, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, a doutora Daniela. Então, sempre que eu tenho casos que me procuram, né, por indicação de neuropediatra, eu indico a doutora Daniela do ABC. E aí você começou a realmente atuar, você admitiu essa possibilidade terapêutica, mas aí, tanto para casos dermatológicos, tanto para casos que você entenda que é possível que você atenda. E eu queria que você falasse de uma forma muito rápida, para a gente não se aprofundar muito, mas dentro da tua prática clínica, quais são os principais casos que você tem sido demandado e que é possível fazer a prescrição de cannabis ou que você entende que é possível e tem resultados satisfatórios? Bem, naquele início, eu fui admitido para trabalhar, né, atender os pacientes com a dermato. Entretanto, até na minha entrevista de emprego foi muito engraçado que eu levei uma apresentação de dermato e, assim, ninguém falava disso. E até hoje, poucas pessoas falam a respeito, salvo alguns poucos colegas, inclusive uma delas, a Alessandra Lindenmayer, uma Alessandra, dermatologista sim, da Santa Casa, uma conheço também. querida também e que trata muito epidermólise bolhosa. Ela, né, tanto que até os pacientes que eu recebo com essa demanda acabam passando para ela. Mas não demorou muito tempo, eu tive que abrir esse leque. Eu tive que ver outras comorbidades, outras patologias e entender como que a cannabis funcionaria para aquilo. E eu, como curioso que sou, não foi tão difícil. Mas também sempre respeitando o limite das outras especialidades e Lógico. saber muito bem quando que eu deveria encaminhar, quando pedir ajuda. E dentro desse mercado eu vi pessoas muito generosas, assim. Então, doutora Ana Oni, tantos outros psiquiatras e neuros, principalmente eram os que eu mais recorria, para conseguir discutir alguns casos ou coordenar esse cuidado. Eu vou fazer um corte agora. Ou seja, o que você está me falando é o que todo médico deveria admitir e eu te parabenizo por isso. Uhum. Ou seja, você analisa o caso e você interage com outro profissional, né? Sim. Você faz essa ponte, por exemplo, você falou doutora Ana, psiquiatria, Uhum. ou a própria doutor Pedro na neuro, ou seja, você chama para cuidar do seu paciente um outro profissional de uma especialidade específica, né? Sim. O médico precisa fazer isso, né, Guilherme? Precisa. Precisa e não tem atitude mais respeitosa para consigo, como profissional, para com o paciente e para com seu colega que entende. Então, eu até lembro de um livro de cirurgia dermatológica. E no prefácio, logo no começo do livro, ele falava sobre esses encaminhamentos e aquele encaminhamento mais nobre, assim, e era um daqueles entre os seus pares, assim. Então, isso é uma Você não prática vai que a gente perder o paciente, acho que muito pelo jamais. contrário, você vai viabilizar que esse paciente tenha realmente o tratamento completo. Exatamente. E não só para outras especialidades, mas como para multiprofissão também. Então, contar com Nutri para falar de alimento, contar com um físio para falar de movimentos e exercícios, daí em diante. Isso, Uma farmacêutica para controlar a dose, para exato, fazer o acompanhamento desse paciente, a exato. gente tem que entender da necessidade, né, Guilherme? Sim, no global. Mas vamos lá, e as patologias? O E- que você tem utilizado? Aliás, para quais patologias, né, acabam sendo mais presentes no teu consultório? E aí já responde também o seguinte, eu tenho feito essa pergunta para muitos médicos. O paciente está pedindo o tratamento com cannabis, ele chega para você e fala, doutor, o senhor prescreve o produto de cannabis? Sim, Faz essa leitura para a gente, então, entre patologias sim. e essa abordagem hoje do paciente. As patologias de ordem dermatológica que eu mais recebo é psoríase, dermatite atópica, rosácea. Eu tive bons resultados e no boca a boca, um vai contando pro outro, acaba chegando com essa demanda. E prurido. Prurido é coceira. Termo semiológico aí para coceira.
Você quer explicar um pouquinho sobre cada uma de forma bem simples? Claro, claro. Vamos lá, não, fala o que é cada uma delas, o que é a psoríase, o que é a dermatite atópica, fala de Todas 3 elas palavrinhas assim. praticamente são multifatoriais, vai, pelo menos a maior parte das que eu comentei aqui. A psoríase nada mais é do que você ter uma falha imunológica que leva o seu corpo a atacar uma região da pele, é uma região mais externa. Pensando na pele, né? Acho que vai valer para todas. A gente tem na camada mais superficial a epiderme, abaixo a derme, subcutâneo e hipoderme. Na epiderme tem uma camada ali que prolifera com muita facilidade, que é a camada basal. Sim. E a célula que está envolvida com isso é o queratinócito. Então, na psoríase você tem uma questão imunológica que leva um ataque ali e uma hiperproliferação disso. Ou seja, é interno mesmo, vem de dentro e Vem de estoura dentro. a psoríase. Vem de Sendo dentro. É isso. É isso. É algo de dentro, uma disfunção imunológica que estoura em determinado local do corpo. Exatamente. Tem algumas regiões, né, que têm essas preferências, pelo menos no tipo de psoríase que a gente está mais acostumado a ver, que é aquela em placas. Então, aquela placa avermelhada, por vezes esbranquiçada, porque fica acumulando muita pele ali. Muita pele que cresce muito rápido e acumula, basicamente. A rosácea, aliás, a psoríase tem outros tipos também. Eu não vou entrar nesse mérito porque é muito específico, mas tem outros tipos, inclusive, que não pegam essas regiões com maior preferência de placas. A rosácea tem 4 tipos também, inclusive uma delas ocular, até a importância de todo paciente. Você que tem rosácea, é muito bom você procurar o seu oftalmo, porque tem uma rosácea ocular. Então, muitos profissionais esquecem desse encaminhamento. Mas nós temos outros 2 tipos, que é a telangiectase, ou seja, crescimento de vaso, onde não deveria estar, principalmente nessa região centrofacial. E também aquela papulopustulosa, lembra a acne, aquela lesão final da acne com uma pápula, que é aquela... Eu vou falar uma bolinha vermelha, vai parecer tudo, né? Mas aquela bolinha vermelha que depois acaba virando aquela pústula, que parece o quadro acneico. E para eles eu vejo que tem um benefício muito grande, principalmente para essa telangiectase, ou seja, para esse crescimento de vaso, para essa inflamação, essa irritação. Então, o paciente que faz esporte fica muito vermelho, coça, pinica o rosto. Dermatite atópica. Temos também outras causas, pode ter uma causa genética, mas basicamente dentro aquela camada mais externa da pele, você demanda algumas estruturas que fazem elas ficar muito bem coligadas. Até quando essas células não estão mais vivas, isso funciona como uma barreira. Basicamente você não tem essa ligação, essa junção entre essas células. E aí com isso você acaba deixando sua pele muito mais suscetível a ataques externos, a patógenos, a perda da água transepidérmica também, e a intempéries do meio. Então, gera coceira, gera prurido, a própria psoríase gera coceira, gera prurido, e a rosácea pinica muito, e por vezes pode até deformar o nariz. Tem um tipo de rosácea que deforma o nariz, é muito comum, é mais comum em homens, esse tipo. Mas aquele nariz que ele fica um pouco mais mole, grande, protuberante, caído. E quando você pega, assim, ele é mole, ele não tem esse tecido cartilaginoso, assim, porque expandiu muito. Entendi. Então, e o prurido, a gente achava que ele tinha um mecanismo muito próximo da dor, com o passar do tempo a gente viu que não era, ele tinha algumas questões um pouco mais próprias, um pouco mais seletas. E aí você consegue então transitar com uma interação de outros fármacos e cannabis, ou em alguns casos só a cannabis você já consegue proporcionar um resultado para esses pacientes? A gente tem que pensar que quando o paciente chega para você, ele está sensibilizado, ele está fragilizado. O que nós temos hoje de guidelines são medicamentos clássicos. Eu sempre aposto nisso. Eu sempre uno isso à cannabis, tá? Claro, talvez em determinado momento eu vou tender a deixar só a cannabis por conta dessa baixos efeitos adversos, por conta de todos os benefícios que ela fornece, não só para as questões dermatológicas, de ordem dermatológica, como tantas outras, ainda mais a gente que vive numa grande metrópole, paciente ansioso, com sono, dor, porventura, o paciente nunca vem com um diagnóstico só, a gente acaba explorando outras coisas. O paciente é multi, né? O paciente é multi. E com isso, eu acabo colocando uma associação do que classicamente está aceito, vejo se tem uma interação, se tem algo que é proibitivo nesse sentido, e coloco a cannabis junto. Então, a cannabis tanto via tópica, ou seja, passar na pele,
quanto via sistêmica, ou seja, uso de óleos. O uso de óleo. Mas você falou um ponto muito importante que eu tenho debatido com muitos médicos. Você falou, para ver se é possível, né? Tem pacientes que não é possível, né? Tem pacientes que não é possível. Inclusive, para nós da dermatologia que trabalhamos com paciente com melanoma, que por vezes estão na vigência de eu sempre confundo os nomes, novilumab. Novilumab é um anticorpo antimonoclonal. É uma nova classe medicamentosa de moléculas É pequenas, extremamente novo esse tratamento, inclusive. em que, para alguns casos de melanoma, é usado esse anticorpo antimonoclonal. Com isso, a gente não consegue colocar cannabis. Temos pacientes também que são gestantes, não podem usar. Por vezes a gente vê prurido em gestante também, a gente não poderia tratar esse prurido como se fosse um prurido qualquer. E a cannabis, nesse caso, não está indicada É a também, gestante e aquela que está amamentando. e a mãe que está ali naquele primeiro Lactante. momento de amamentação, né? Exato, não pode. A gente não tem um perfil de segurança de como que vai ser esse crescimento neurológico dessa criança, desse feto, e daí em diante. Hoje a gente sabe muito bem que a própria alimentação da mãe já influencia até momentos da adolescência desse filho. Imagina você colocar um fármaco, né? É um fitofármaco. Sim. Cannabis é um fitofármaco hoje, né? A Anvisa vai trazer uma nova literatura para gente. Não sei se eu já comentei com vocês, mas na última reunião que nós tivemos agora com o João Paulo Prefeito, gerente da Anvisa, ele vai trazer o relatório de impacto regulatório da Anvisa e ele vai direcionar essa nova classificação, né? A gente vem falando muito do full, do broad e dos compostos isolados e praticamente a Anvisa não vai entrar nessa classificação, ela vai falar extrato ou fitofármaco. Perfeito. Vão ser Legal. as classificações aí, muito provavelmente que a Anvisa vai adotar. Então, é fitofármaco, né? Ele é um fármaco que vem da planta, efetivamente em diversos tipos de diluição possíveis e imaginárias. Então, não é porque ele é um fitofármaco que ele vai ser utilizado por qualquer um, a qualquer momento e de qualquer forma. Exato. Até porque, aí você explica um pouquinho, tem a questão do THC. E o THC efetivamente mexe com a pessoa. Vamos tratar dessa forma para ficar bem claro. O THC é a substância que dá o barato quando se faz o uso da cannabis do uso adulto, o uso vaporizado, o uso adulto, né? É o THC, né? As plantas com alto teor de THC que são procuradas. Mas a medicina, o THC é importante. Muito importante. Como e de que forma administrar isso, Guilherme? Basicamente, o tetrahidrocannabinol, ele é um agonista, ou seja, ele aciona receptores CB1. Eu costumo falar que quando eu olho para a cannabis, eu olho por dois cernes de atuação. Um deles é que trabalha o sistema nervoso central. Então a gente está pensando em uma maneira bem simplória aqui, tá, gente? Mas em quadros de dor. É essa a intenção para o público e até para o médico que nunca ouviu falar, para que ele possa entender o que é o nosso sistema endocannabinoide. Como disse Elisaldo Carlini, todo mundo tem maconha dentro do corpo. Exatamente. E nós produzimos ela e quando a gente aposta em fitofármacos, Obrigado. A gente tenta complementar essa resposta. Os nossos endocannabinoides, eles são produzidos sob demanda e logo eles são degradados, são consumidos. E quando a gente usa o fitofármaco, a gente está tentando aumentar esse aporte e também inibir aquelas enzimas que vão promover essa degradação do nosso próprio corpo. O THC, no que ele é importante? Desculpa, só para eu finalizar aquele meu raciocínio. Eu vejo, por um cerne, o nosso sistema endocannabinoide atuando em questões do sistema nervoso central e por outro, em questões imunológicas. Eu não quero direcionar isso só a CB1 e CB2. A gente sabe que esses receptores eles são exclusivos do sistema endocannabinoide, sim, mas a gente sabe muito bem que também o campo de atuação dos endocannabinoides e dos fitocannabinoides é muito amplo, maior. envolvem essas duas partes também. Entretanto, o tetrahidrocannabinol, o THC, para a dermatologia, ele é muito bem-vindo para casos de prurido. Por vezes ele ajuda muito com esse acionamento do CB1 e também na resposta dos receptores valinoides, a gente consegue tratar prurido. Então, às vezes eu aposto nessa molécula para esses casos. Agora, para uso sistêmico, o que eu noto? Para uma insônia inicial,
por vezes o THC ele vai muito bem. Entretanto, a gente não pode carregar muito a mão, porque quando a pessoa vai se manter no sono lá para frente, pode precarizar essa resposta. Ele pode acordar ou não dormir e ter um sono reparador. Mas talvez para iniciar o sono, muito bom. Para casos de dor também, excelente. Então, mesmo via sistêmica, inicialmente falei via tópica, via sistêmica também atua muito bem na percepção da dor. É muito comum eu ouvir o paciente me falar que ele sente que a dor está lá, que o estímulo doloroso continua lá, mas ele não impacta mais muito. Ele tem uma sensação de relaxamento, aquela dor passa a não ser um incômodo, né? Exato, não passa a impactar o que antes impactava em tirar sono, em tirar convívio social, em alterar, enfim, todo o seu humor, seu estado de espírito. E você é um médico que está presente, Guilherme. Acho que nas principais discussões, eu acho que onde nós nos encontramos, ou eu estava ou você estava, Sim. né? Nesses simpósios, congressos, reuniões sobre cannabis, o que quer que seja. Mas para quem está assistindo e quer uma noção da noção básica, assim, nas discussões acadêmicas, nas discussões em seminários, ainda na faculdade não, porque a gente tem acho que uma matéria só agora homologada, né? Lá na ABC, a Na gente ABC teve uma tem, eletiva vai lá. ter uma matéria dentro do curso, mas senão o médico tem que se capacitar fora, né? Fora, então, do campo da área, desculpa, fora da academia, né, médica, o médico tem que vir aqui fazer uma pós-graduação, procurar um curso, eventualmente até fora do Brasil. Tem bons cursos aqui, tem bons Sim. cursos fora, o médico pode ir atrás. Mas no bate-bola entre os médicos e as especialidades, quais são as patologias hoje que você entende que realmente a gente vem crescendo com relação aos resultados e aos efeitos positivos para quem procura esse tipo de terapia? Olha, eu vou dividir em dois campos. Um que a gente tem uma corroboração científica muito robusta e outro que eu trago a minha prática de consultório e também de muitos colegas. Ok, ou seja, você está aliando aqui a academia Uhum, ao que a gente chama de slow medicine, ou seja, a academia com a prática clínica diferenciada, né? exato. Tá, vamos lá. Quanto ao que tem mais evidência científica, esclerose tuberosa, síndrome de Dravet e de Lennon-Gastaut, que são síndromes convulsivas febris da infância. Você ficou em 3 variações de epilepsia, né? A Isso. consequência dessas 3 patologias é a epilepsia, né? É epilepsia e normalmente farmacorresistente. É muito comum a gente associar 3 ou 4 fármacos. Ou seja, você dá remédio para essa criança, você enche aquela criança de remédio e mesmo assim a resposta não é satisfatória, ela continua convulsionando. Exato. E por vezes também esses mesmos medicamentos acabam deixando ela muito torporosa e por vezes até controla a crise parcialmente. Não é um controle proporcional ao número de fármacos. Nota-se que a partir de 3 fármacos a resposta passa a não ser mais Tão não eficiente. acompanha tanto Tão esse eficiente, fármaco. né? E para dor crônica também tem uma corroboração científica bem interessante. E tem grupos muito sérios no Brasil que hoje publicam, que hoje pesquisam. A gente tem uma divisão também clara entre esses grupos, daqueles que querem isolar a molécula e ver aquela molécula isolada, o que ela atua, e outros que já são um pouco mais versáteis em colocar outros componentes. Mas tem muitos estudos mesmo, principalmente europeu, né? Que vem do estudo do canabidiol isolado, né? Exatamente, não, e eu acho O que isolamento da molécula CBD. Exatamente, e para academia tem que ter todas essas vertentes, Sim. tudo isso é virtuoso, tudo isso vai gerar conclusões de sim ou de não que vão ser virtuosas, vão ser muito valiosas para a nossa prática. E por outro lado, dentro da minha prática clínica, o que eu noto que tem uma resposta muito, muito boa: ansiedade, insônia, dor, transtorno de espectro autista. O TEA hoje, assim, é incrível. A gente pega pacientes em que a gente, claro, sempre com uma equipe multi, a gente consegue respostas magníficas, magníficas. É bonito de ver. O TEA e o autismo, né? Transtorno do espectro autista e as dores crônicas. Dor crônica, você me corrige, é aquela dor refratária com mais de 60 dias, né, Guilherme? Sim. De ininterrupta, né? Então, dor crônica, não importa onde, você sente dor
no braço, no cotovelo, no joelho. A endometriose é uma dor crônica, a fibromialgia é uma dor crônica. As pessoas realmente têm buscado o tratamento com cannabis. Então responde isso que você fugiu. O paciente hoje bate falando que quer cannabis, Sim, chega na sua porta e fala, sim, doutor, o senhor prescreve produto de cannabis? Isso ocorre hoje? ocorre. Ocorre e boa parte desses pacientes eles já tentaram outros tratamentos e vêm arriscando uma nova opção. Vem arriscando, às vezes, a última opção do que ele já tentou de todo o resto. Mas mesmo aqueles que não são tão refratários assim, eles já chegam É isso que eu ia. com esse apelo de quero algo com menos efeitos adversos, quero algo um pouco mais natural, quero entender um pouco mais dessa medicina. E é um belíssimo momento para você aliar práticas integrativas para análise desse indivíduo. E não. Eu falei tanto e tentei colocar em tantas caixinhas, tantas gavetas de doença, mas na prática, no atendimento, isso é irreal. Isso é muito mais para mim, para o meu raciocínio de procurar uma terapêutica entre uma das questões que esse indivíduo me traz. Mas essa análise global dele a cannabis me O traz essa paciente, oportunidade. então, que acaba tendo a prescrição de um produto de cannabis, sua grande maioria ele é refratário. Ou já tentou Olha, alguma coisa e não deu eu certo, ou já tentou e não consideraria, gostou. no início da nossa prática, quando eu, o Dr. Pedro Pierro, o Dr. Flávio também, que entrou depois no SEC, Dr. Ricardo Tardini, ortopedista, aquele início de 2021, quando começou-se a ter também grandes aberturas aí com as RDCs, a gente recebia muito mais refratário. 98% eram refratários, não eram pessoas que queriam só ver o que que era a cannabis e um medicamento sem tanto efeito adverso. Hoje já não. Hoje eu acho que tem mais pacientes que talvez nem tentaram tantas outras coisas e querem, vêm com esse apelo da cannabis, porque viram na internet, porque viram que tem menos efeito adverso em relação àquilo que já foi lhe prescrito ou que ele ouviu falar que poderia ajudá-lo. Então, hoje talvez esse segundo grupo ele esteja maior. Hoje nós temos duas regulações da Anvisa com relação à cannabis. A RDC 327, essa RDC viabiliza duas operações básicas, que é a importação do insumo, e aí o laboratório importa esse insumo por autorização da Anvisa e produz a diluição final aqui no Brasil do produto para dispensar em farmácia e drogaria, ou um laboratório também pode importar já o produto final e dispensar em farmácia e drogaria. RDC 327 regula essa operação e o médico tem que prescrever por receita A ou B, a depender do teor de THC desse produto. A Anvisa não limitou o THC, isso é muito importante ser falado, ela apenas traz na RDC que o produto tem que ter predominância de CBD, mas ela não limita o THC. Receita A e B, para quem não tem familiaridade também, é a famosa azul e amarela, né? Que ainda tem que ser manual, assinada pelo médico, validada pelo farmacêutico no ato da dispensação. E a outra forma é a RDC 660, que é a evolução da RDC 17 de 2015, que o médico escolhe um produto importado, escolhe um produto que está disponível no país de origem ou em qualquer outro país, ou onde ele é fabricado, onde ele está sendo vendido, ele prescreve para o paciente. O paciente pega essa prescrição simples, pede uma autorização na Anvisa, a Anvisa emite essa autorização e o paciente pode adquirir esse produto de forma direta, não pode ter intermediário nessa operação. Existem empresas que facilitam aqui no Brasil o meio de pagamento, facilitam até que o paciente tenha acesso depois da prescrição às características daquele produto, isso é muito importante. E aí o paciente faz o pagamento aqui no Brasil por essas empresas, mas a operação é uma operação internacional e o paciente recebe diretamente na casa dele. Exato. Então hoje o médico tem essas duas possibilidades de fazer a prescrição para o seu paciente. Muita gente vem me contestando, falando que eu fico defendendo a Anvisa. Não, eu não estou defendendo a Anvisa. O que eu venho defendendo há muito tempo é que os passos que o Brasil vem dando com relação à regulação de cannabis são passos direcionados à segurança do paciente. E é isso que a gente tem que entender. Eu concordo plenamente e eu defendo a Anvisa, assim. Eu acho que muita gente critica porque que o avanço não é tão grande, mas assim, por trás disso estão interesses comerciais. Lógico. Eu defendo interesses de pacientes, bem como
é você. Então, eu vejo que esses passos curtos nos permitem pensar em como fazer isso de uma maneira muito responsável, trazendo estudos. O próprio João Paulo Perfeito, ele tem essa fala: tragam estudos, tragam Exato. validações. Então, é isso. Eu não sou dono de empresa, não é esse o nosso interesse aqui, né? Então, sim, Não, acho muito interessante essa vagarosidade e mas essa eu não, discussão, mas eu não né? tenho papas para falar. O mercado está aí, as empresas estão se posicionando. Né? Nós temos empresas que estão aí com os produtos da 327. A RDC 327 hoje já viabilizou 34 produtos registrados na farmácia e drogaria para serem dispensados em farmácia e drogarias. 34, Uhum, com grandes farmacêuticas já entrando. uhum, Então, a possibilidade de evolução com relação à qualidade do produto é enorme. sim. E os produtos estrangeiros, para quem não sabe, são produtos espalhados pelo mundo inteiro. Nós temos produtos produzidos na Macedônia, Suíça, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, Argentina. E esses produtos nos seus países de origem, em poucos países eles têm grau farmacêutico, Guilherme. Sim. Sim. Inclusive, tem muitas marcas aí, e quando a gente faz essa análise, às vezes eu me sinto muito mais um consultor em determinado momento da Exato. consulta, porque eu avalio os certificados de análise E com não metais tem, né? pesados. Tem muitas que não tem. Não Com tem. metais pesados, com pesticidas. A gente sabe muito bem que a cannabis, ela acaba virando uma esponja, uma Ela verdadeira é, esponja do ela é um solo. limpa-solo. Exatamente, a gente até usa ela dentro da indústria agropecuária para conseguir revitalizar solo. Então veja Exato. outra versatilidade do uso. E é isso, acho que essa vagarosidade nos permite pensar, nos permite, como cientistas, alcançar conclusões maiores em cima disso ou daquilo. E o que eu vejo hoje é que muita empresa quer tornar isso um suplemento alimentar, como Não, é fora. E isso eu mas, tenho muitas ressalvas mas Guilherme, frente. os países que em algum momento regularam como suplemento alimentar estão diante de um grande problema. A gente tem alguns países europeus que, por exemplo, autorizaram o canabidiol em suplementos alimentares. Então, tem suplementos alimentares com CBD. Hoje tem uma discussão: será que eu posso ter ou não alguns produtos cosméticos, não médicos, com CBD? Já vem uma regulação agora proibindo. Por quê? Porque se viu o potencial terapêutico, o potencial medicinal e os efeitos colaterais que a cannabis pode ter. Uhum. Então, tem muitos países que estão revisando. Isso é tão importante a gente comentar, porque não é panaceia. Uhum. Tem que ser segurança com relação à prescrição e com relação ao produto. Tanto é difícil a gente entender o que está acontecendo com a cannabis, que, querendo ou não, no Brasil, só em 2017 nós tivemos o registro de um medicamento, e a gente não tem conflito de interesse nenhum aqui de falar o nome dele, que é o Mevatil, aqui no Brasil, Sativex em outros países, que é um composto de duas moléculas isoladas, orgânicas, né, vegetais, que é o THC, uma proporção de 27 mg por ml, e o CBD a 25 mg por ml. Então é um composto de duas moléculas. Uhum. Só ele é registrado aqui no Brasil na classe medicamento. Sim. Para quê? Ele é utilizado para espasticidade muscular decorrente de esclerose múltipla. Uhum. Ou seja, tem um direcionamento terapêutico específico em bula, medicamento. O Sativex é registrado em outros países também. Tirando eles, não temos mais. Sim. Nós temos 2 sintéticos de THC nos Estados Unidos. Nós não temos produtos vegetais classificados como medicamento nos Estados Unidos. E no Uruguai, nós temos acho que 2 medicamentos registrados de CBD isolado. Que aí no Uruguai, a agência regulatória do Uruguai possui lá o registro de 2 medicamentos com CBD isolado. Só. Então, como que as empresas querem impor para a Anvisa alguma regulação mais flexível? Se no mundo não existe. Concordo plenamente. É incoerente. Incoerente. Mas aí, É Guilherme... interesse comercial por trás. Então, mas aí, Guilherme, a gente entra num ponto importante, que é capacitação médica. O médico hoje, infelizmente, vem sendo capacitado com relação à prescrição de cannabis no Brasil, de produto de cannabis, pelas empresas.
e o médico está prescrevendo muita coisa ruim. Tá. E errado. Então esse é um ponto importante. Sim. E aí uma pergunta que eu te faço, não vamos falar mal deste ou daquele, mas eu queria que você respondesse com muita sinceridade. Hoje, aqui no Brasil, o médico que tiver interesse no tema, ele consegue se filiar em alguma entidade ou fazer um curso que realmente ele possa absorver um conteúdo seguro. Não estou falando de treinamento de final de semana ou jantar que as empresas vêm proporcionando aí como aprenda a prescrever. Não. Eu quero saber de capacitação efetiva com relação ao sistema endocannabinoide, entendimento do produto de cannabis, interações medicamentosas e tudo que um medicamento pode causar no corpo humano. É possível? O médico consegue isso, Guilherme? Não só o médico, como o odontólogo. O Sim, dentista também sim, consegue. exato. E tem cursos hoje que contemplam muitos módulos nisso. Então, eu mesmo dou aula de farmacologia básica do sistema endocannabinoide para uma faculdade. Posso Lógico, não tem não. que é a São Leopoldo Mandique. Sem conflito de interesse nenhum. E para odontólogos e também para o médico. Você tocou num ponto muito importante. Eu vejo médicos que hoje falam que é muito fácil prescrever cannabis. Aonde que é fácil? Por quê? Porque o representante vai lá e fala como tem que fazer, sabe? Então, 2 gotas a cada 6 horas. E o paciente aumenta para 3 quando quiser. é terrível. E aí, o que você vê? Você basicamente vê um paciente que não vai ver a resposta adequada e ele vai queimar uma molécula. Então, ele vai ser um detrator dessa opção terapêutica. E o médico que também, quando ele vê esse problema com o paciente, ele também vai detratar, vai falar que não funciona. Então, sim, temos cursos hoje que capacitam muito bem, não são cursos de finais de semana, como você bem pontuou. E eu queria até considerar um outro ponto, inclusive um ponto que você foi determinante na minha vida de me apresentar essa visão de associativismo médico. Olha, fico feliz. De verdade, eu devo isso a você. O associativismo, ele é muito interessante. Nós sabemos muito bem que entre médicos, entre profissionais da saúde, nós gostamos de falar sobre casos clínicos. Nós gostamos de pegar a experiência do outro e saber nesse processo quem que realmente está fazendo aquilo de uma maneira muito séria. Deixa eu fazer um corte. Quando o médico fala de discutir caso clínico, é de médico para médico, né? Você não pode discutir um caso clínico na padaria, né? É importante a gente passar isso para o público. Tem todo um sigilo. O médico não pode discutir um caso clínico com interação medicamentosa, trazendo ali características do paciente de uma forma aberta. Sim. E muita gente está errando, e está errando feio por aí, Guilherme. Não só com relação à cannabis. Sim. Tem muito médico falando de caso clínico no Instagram. Sim. E a gente está falando de problemas éticos e de publicidade médica enormes. Então, vamos lá, caso clínico, né? Discussão em câmaras técnicas, em ambiente adequado, com os profissionais que podem discutir sobre o tema. Isso é muito importante na medicina, não pode ser desprezado isso. E eu não sou médico, hein? E nesse ambiente é muito virtuoso a gente discutir erros. Lógico. Quando o Dr. Pedro Perro me convidou para uma discussão de caso clínico lá no Congresso Brasileiro de Cannabis, inclusive, que você palestrou na época, em 2021. Em 2022, em maio. Levei um caso clínico e levei erros que nós tivemos na condução daquele caso. E eu acho isso muito virtuoso. As pessoas invariavelmente querem falar sobre caso clínico de uma maneira heróica. E não é essa a intenção. A intenção é troca. A intenção é aprender com erros alheios, sabe? Então isso é muito legal. É uma discussão que valoriza, é uma discussão valiosa para esse cenário. E, de novo, com todo esse respeito à LGPD, de um lado, quando você faz isso... Sigilo médico, principalmente. E quando você vai fazer entre colegas, também mais do que necessário. Então, voltando àquela pauta principal, temos cursos, sim, e dentro do associativismo, que você, inclusive, me apresentou hoje, fazendo parte aí da APM, da MB, também com algumas propostas, que você também está inserido nesse ecossistema, eu trago a Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide. Eu sou diretor administrativo deles, o Dr. Flávio Geraldes, ele é o presidente hoje, o Dr. Rubens era o presidente anterior, José Wilson, que já passou, inclusive, por essa aqui, mesa, já. tomando vinho também.
e discutindo muita coisa importante. Ele é o vice-presidente. E ali a gente tem a oportunidade de trazer não só médicos, mas profissionais da saúde. A gente começou com uma associação médica, mas logo trouxemos dentistas, trouxemos veterinários, em que a gente discute alguns pontos. E, claro, quando a gente vai entrar no mérito de maiores detalhes, entre médicos, dentro do seu nicho, a gente faz isso de uma maneira muito fiel, assim, de uma maneira muito, não, fiel não é a palavra, mas é muito responsável. Então, hoje, nós temos também plataformas que atendem as LGPDs, como a SD Conecta, em que meu amigo o Dr. Cristiano Fernandes, oncohemato, formado na ABC também, ele está liderando essa frente, em que a gente, por um ambiente com LGPD, a gente consegue discutir alguns casos, erros, acertos e tudo mais. Então, o médico que quiser hoje ter uma capacitação, participar de discussões, basta ele se mexer. Basta ele se mexer, ele se associar a outros profissionais que entendem muito bem disso e não estão fazendo dessa prática um sensacionalismo, e a partir disso a gente consegue direcionar para cursos muito sérios do mercado. Então temos outros cursos que duram aí 360 horas, Sim. desenvolvemos outros também, e creio que para cada, não vou citar eles aqui porque realmente é como um paciente, é muito próprio. Eu tenho que entender o que esse médico quer. Tem médicos que querem se lançar mais para essa prática e apostar nessa opção terapêutica um montante maior ali na prática do consultório. Tem outros que querem usar isso como uma proposição terapêutica, tal qual eu usaria um corticoide, uma azatioprina, uma ciclosporina e daí em diante. Então, se associando, convido a todo mundo a se associar para a PMC e que falem conosco para entender qual que é a sua demanda, para afinal a gente conseguir indicar quem são as pessoas que estão fazendo isso de uma maneira muito séria frente às suas demandas. Ou seja, o Brasil hoje discute cannabis, né? Discute, a gente está tentando colocar essa discussão para dentro das escolas. Então, temos também a honra de falar que a PMC conseguiu colocar uma disciplina eletiva, que inclusive finalizou semana retrasada, dia 6 de dezembro, foi a última aula do módulo, em que os alunos ficaram 3 meses Dentro do curso de medicina, isso é muito importante. Né? Então, o ABC, dentro do curso de medicina, 3 meses de aula sobre o sistema endocannabinoide. Sim. É inédito no Brasil, né? É inédito. É inédito. Poucas outras faculdades lidam dessa forma e conseguiram reunir tantas pessoas. Claro, tem ajustes que temos que fazer em apresentar isso. Invariavelmente, todo profissional vai lá, quer falar do sistema endocannabinoide, acaba repetindo algumas coisas. Mas em breve eu creio que a gente vai conseguir fazer uma ementa muito legal, muito assertiva em explicar o módulo básico e depois dentro das suas especialidades o que a ciência corrobora de eficácia ou não. Projeções para cannabis em 2024 na área médica. Eu acho que aumentar esse aporte de cursos e capacitações. Então, creio que muita gente entrou na onda e não se manteve porque não levou isso de uma maneira séria. Acho que agora a peneira vem. Então, espero que estejamos entre profissionais muito responsáveis, advogados, médicos, agora para nortear quais vão ser os próximos passos. Acho que essa é a grande novidade. Porque até então teve muita gente que só aproveitou essa onda, falou com toda a irresponsabilidade possível e tá caindo. Espero que caia muita gente desse mercado e que fique realmente quem quer debater, quem quer contribuir com a Anvisa. Sim. A Anvisa precisa de dados. Precisa de funcionários. Precisa. Então, acho que a interação com a Anvisa, ainda que muitos falem que é porta fechada, isso não é. O João Paulo Prefeito, ele vem participando de todos os fóruns, congressos, simpósios, seminários, onde ele é convocado, ele sente que é possível interagir, ele comparece, então a gente tem que também render valorizar aí. muito. E muitas vezes ele é sabatinado. Não. Um negócio, ele chega com uma postura muito nobre, muito respeitosa, aberto ao diálogo, e ele é muitas vezes sabatinado. Isso que eu acho muito triste. E isso é muito triste, eu já o defendi em outras vezes, e aqui eu defendo. A Anvisa é técnica, a Anvisa não vai fazer algo que coloque em risco o paciente diante de uma nova tecnologia que ainda está em estudo, e eu insisto, não é no Brasil. O Brasil não está atrasado com relação à cannabis. A regulação do Brasil é muito boa. Agora, em outros países também não existe um medicamento. Regulações de outros países estão sendo revistas. Até questões relacionadas a plantio, como tem que ser o plantio para fins medicinais, como tem que ser o plantio
para fins industriais, o mundo está revisando a regulação de cannabis. Então o Brasil não está atrás, não. Quem vem contestando aí a regulação do Brasil com relação ao cannabis, acho que não colocou o pé para fora de casa. Invariavelmente, na medicina, o que a gente não consegue quantificar, a gente não consegue inferir. Claro, essa regra, ela tem algumas observações, em que, por vezes, a gente não vai se ater a números absolutos também, principalmente para análise de alguns estudos. Sim, Por vezes, a gente também tem que dar um olhar qualitativo e de evidências de mundo real. Então, a própria Anvisa lançou um manual recentemente de evidências sim. de mundo real. Não é a única diretriz para você conseguir chegar nessas conclusões, mas é uma delas. Então, é isso. Não dá para a gente soltar produto no mercado sem teste, não dá para a gente trabalhar nesse nevoeiro achando que qualquer resposta que vier boa, benéfica, a gente vai lá e vai fazer um marketing disso e a gente vai virar essa panaceia. Não é. Não é. E o que você falou é importante, né? A questão dados do mundo real. A gente tem que entender também que, às vezes, você usa um produto para uma patologia com um tipo de composição que vem de um país. Se o outro médico usar para a mesma patologia, um produto nacional, desses que estão já registrados na Anvisa, talvez a evolução terapêutica seja completamente diferente. Então, qual produto de cannabis estamos falando? Que tipo de produto de cannabis estamos falando? Para que público Para estamos que público trabalhando? estamos Que falando? epidemiologia estamos usando? Como que a gente Exato. vai coletar isso para uma bioestatística assertiva? É Então, isso. tem muito trabalho para cannabis e eu fico feliz de ter profissionais como você, como a doutora Carolina, como a doutora Paula, Zé Wilson, doutor Rubens e tantos outros que estão aí espalhados e que lutam por essa terapêutica. Gui, obrigado por ter vindo aqui nesse Não, pré-natal conversar com a gente. Muita saúde, que 2024 seja rico de conquistas para todos e para todos os médicos, para todos os pacientes e para a gente. para todos nós, para todos de verdade, gente.